Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitos acham polêmico, mas na verdade, quando a gente fala polêmico, é porque a gente não tem muita luz sobre um assunto, não tem muita informação. Agora, nesse caso, a Bíblia está recheada de informações sobre o assunto, então o assunto não é polêmico, ele está bem esclarecido. Polêmico é o homem, né? Ele quer ser melhor que Deus, falar as coisas acima daquilo que Deus falou, etc. Então, cabe a nós investigarmos na palavra de Deus sobre todos os assuntos que nos importam e tomarmos uma decisão, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre Pedro foi o primeiro Papa. Veja, para ganharmos tempo, nós não vamos nem ler direto na Bíblia, vocês já devem conhecer o texto, né? Jesus estava conversando com os discípulos, no plural, e aí ele usou um trocadilho de palavras, falou, ó, você é Pedro, né, que significa pedra, e sobre esta pedra, Jesus, esta pedra, eu edificaria a minha igreja. Então ele estava falando assim, o teu nome é Pedro, e sobre essa pedra, eu sou a pedra. A Bíblia deixa claro, Jesus é chamado da pedra angular. A pedra angular é aquela pedra que sustenta a construção. Então, no caso, havia literalmente a pedra angular que sustentou o templo lá em Jerusalém. É uma história que vocês podem ler, estudar, pesquisar, que é bem interessante. Havia ali uma pedra literal mesmo, que foi deixada na chuva, no frio, no relento, etc. E ela resistiu e foi usada para sustentar o templo. Então, é claro que jamais Jesus ia chamar um homem, um ser humano falível, pecador, para ser o fundamento da igreja, o sustento da igreja. Mas eu gostaria de ler poucos textos aqui, mencionar, do Velho Testamento, onde deixa claro de que a única rocha é Deus, né? O primeiro texto você já conhece de Moisés. Deus falou para ele assim, olha, você bate na rocha e vai sair água dela, né? Aquilo ali era um símbolo de Cristo, né? A rocha, que sairia água, não era Pedro, já estavam pensando em Pedro. É claro que não, né? E aí tem textos como de Samuel, o profeta Samuel, ele fala assim, ele faz uma pergunta, quem é rocha senão o nosso Deus? Quem é rocha senão o nosso Deus? Ninguém. Ninguém é rocha. Ele é a rocha. Ele que é eterno. Porque a rocha ela tem esse símbolo. A pedra na Bíblia tem um símbolo de eternidade, né? Por isso os 10 mandamentos foram escritos em pedra, né? Quer dizer, permanente, né? Não era para ser passageiro, né? Ou temporário. O apóstolo Paulo diz assim, não há outro fundamento além daquele que foi posto, que é Cristo. Não há outro fundamento. Isso estava bem claro aos discípulos da igreja primitiva, de que Jesus é o fundamento da igreja, de que Jesus é a rocha. Vários textos na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, mostram que Jesus é a rocha. O próprio Deus fala que ele é a rocha. Então, não ia passar isso para Pedro, né? Algo que é divino, que é permanente, que sempre existiu, não é Pedro, é Deus. Jesus, fica bem claro, especialmente no Novo Testamento, ele é a cabeça da igreja. Não é o Papa a cabeça da igreja. Pedro nunca foi a cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Nós somos os membros desse corpo. Está bem claro isso na palavra de Deus. Os reformadores tiveram muitos problemas com a igreja católica quando eles tratavam desse assunto, né? Teve um reformador, se não me falha a memória, foi Lutero, que falaram assim, não, mas Cristo é a cabeça da igreja invisível, da igreja visível é o Papa. Ele falou, então, se a igreja tem duas cabeças, ela é um monstro, né? Ele falou, né? Então, a cabeça é Cristo, ele é a única cabeça. Ok?
Uma das características de uma seita é ter um líder único em que diga todas as regras que seus membros devem seguir e que ninguém pode discordar dele. Essa é uma característica fundamental de uma seita. As pessoas são obrigadas a crer no que um indivíduo determina. E se você não sabe, você pode olhar no catecismo, diz que o Papa é infalível, né? Então aquilo que ele pensa, que ele determina, não tem erro. Ele falou, ele é infalível. Então, todas essas coisas são tradicionais para garantir o poder, né? Então, se você pesquisar os títulos que o faraó do Egito recebia, são dados ao Papa também. É só você pesquisar que você vai ver. Infalível, Deus na Terra, são coisas semelhantes. Se você acha que eu estou exagerando, que o Papa chamava Deus na Terra, é só pesquisar. Pedro nunca teve um trono. Vamos comparar um pouquinho os dois. Pedro nunca teve trono. Pedro era casado. Pedro era pobre. Ok? Pedro viajava pregando o evangelho. Não ia lá para garantir o poderio da igreja. Ok? Se você disser que o Papa, quando ele viaja ao mundo, ele leva uma mensagem maravilhosa, você não conhece mensagem maravilhosa. Ele não fala nada demais. Eu acho até engraçado, né? Quando acontece uma coisa assim mundial e a TV quer defender o papado, né? Então fala assim, olha, o Papa disse que ele é contra a chacina. Poxa, ele disse, né? Eu também sou. Também sou contra a chacina. E daí? Né? Agora vamos pensar um pouquinho aqui. E se fosse verdade mesmo que Pedro foi o primeiro Papa? E se fosse verdade? E daí? O que ia mudar? Né? No sentido de você ter que obedecer, ninguém tinha que obedecer a Pedro. Então, a nossa relação com Pedro e com o Papa, no caso Pedro está morto, a nossa relação é com Cristo. Nós não temos relações com o homem a esse ponto de segui-lo cegamente. Temos que ser submissos aos homens? Sim, enquanto estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem problema. Agora, quando estiver em desacordo, quando você tem um homem que ensina idolatria, quando você tem um homem que defende a agenda homossexual, Pedro não fez nada disso, né? Entre outras coisas. Esse é o primeiro Papa jesuíta da história. Você sabe o que é um jesuíta? Acho engraçado porque os católicos eles brigam muitas vezes com a gente, eles não conhecem nada da igreja deles. Que pena! Quando um católico estuda mesmo sobre a igreja dele, vendo toda a política, toda coisa antibíblica, ele não fica mais lá, porque não tem como. Os jesuítas, o que esses homens já fizeram de negativo na história, as matanças, é só você ler a história, pesquisa. Então, isso não tem nada a ver com Pedro. E Pedro era apenas um homem. Como que ele vai ser o fundamento da igreja? De forma alguma. Isso fica bem claro. Cristo é a rocha. Então, nós temos que construir a nossa fé sobre Cristo, né? Sobre a rocha, Jesus falou. Os que constroem sobre a areia, quando a tempestade vier, eles vão ser derrubados. Nós temos que nos apegar a Cristo e isso nos basta. Isso nos basta. O próprio Jesus falou para Paulo, a minha graça te basta. Nós não estamos entregando de forma alguma a nossa vida nas mãos de um homem pecador, dizendo que o que ele fala está certo. Não, jamais. Jesus é o nosso pastor. O Papa é chamado de pastor da igreja, mas não é. Eles pegam esse título apenas para ter poder. Não é nem pelo interesse espiritual das pessoas. É para ter o poder da igreja, garantir todas as riquezas que eles têm. Tá? Pastor é Jesus.
E só Jesus. Ele que tem interesse por nós. Ele que, enquanto estamos dormindo, está vigiando. Ele que vigia as ovelhas. Ele nos vigia quando nós estamos dormindo, quando nós estamos na rua, quando nós dependemos dele. Ele conhece o nosso coração. Como que a gente pode delegar isso a um homem que nem nos conhece pessoalmente, né? Começa até por aí. Então, vamos quebrar toda essa ilusão, vamos quebrar toda essa idolatria, essa tradição humana, tradição pagã. Se você vê essas ideias de um homem sentado num trono, num grande templo, isso aí vem tudo do paganismo. Não vem da Bíblia. Não vem da cabeça de Deus. Ok? Mesmo os reis, né, de Israel, quando eles pecavam contra Deus, eles eram descartados. Lembre-se de Satanás, ele já habitou no céu, foi um anjo de luz, desobedeceu a Deus, foi descartado. Agora, como pode uma pessoa que desobedece a Deus dizer que é símbolo de Cristo na Terra? Então, abram os seus olhos, busquem a verdade, não tenha medo de acreditar na verdade, não tenha medo de se apegar ao melhor, que é Jesus. Ele é o melhor, não tem o segundo, ele é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu espero que esse assunto tenha ficado claro, que só Cristo é a rocha verdadeira, ele é a pedra, ele é o fundamento da igreja. Por favor, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, porque muitas pessoas precisam ouvir essa verdade, e não fique só com esse vídeo, não. Vai pesquisar, ore muito a Deus, e Ele vai te mostrar a verdade. Amém.